Há 73 anos surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Cred Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias no campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Obrigada, Carlos. Então, vamos agora para mais um painel, né, gente, iniciar aqui. E antes, lembrar, a Pamela lembrou bem direitinho, a gente fica tentando sempre perceber o quanto é importante algumas pautas e, dentre elas, quando existem os eventos, a acessibilidade. Então, o Roberto e Felipe estão aqui, intérpretes de Libras. E eu vou fazer novamente minha autodescrição, que a gente acaba, faz, aí depois esquece, faz, mas sou uma mulher negra, 1,67 m, tenho cabelos cacheados, um pouco abaixo do ombro, uso batom vermelho, prata, brinquinho, uma calça azul, uma blusa branca, escrita Odoiá, um kimono branco com peixe atrás e, neste sábado, das Iabás, uso 2 contas de duas orixás importantes, 2 contas de Iemanjá e Oxum. E agora a gente vai iniciar esse momento do painel Quem pode narrar o Nordeste? Conhecimento, mídia e disputa de legitimidade. E para esse momento tão importante, e necessário, eu sei que já está no finalzinho, nós estamos agora nessa última mesa da noite, mas não vamos esquecer que hoje também tem show com a Roberta Caia, viu? Hoje vai ter um show muito legal também com ela. Amanhã tem mais. Então, lembrando também que este evento é uma realização da Terra Livre Produções, com patrocínio do Banco do Nordeste e patrocínio Master da Caixa e do Governo do Brasil. Onde tem patrocínio, patrimônio, quase isso. Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem Governo do Brasil. No caso, aquelas propagandas, do governo federal. Não, quase isso. Então, vamos chamar agora o nosso convidado e nossa convidada, tão esperados e esperadas nesse dia, Vera Rodrigues. Uma salva de palmas. Nem precisa. Todo mundo veio para ver Vera. Olha aí.
Eita. Viajamos juntas para Juazeiro, não foi, Vera? Ai, gente, eu sempre cruzo o caminho de algum. Que bom lhe ver novamente, viu? Vera, pode ficar à vontade. Vera Rodrigues, que é antropóloga, doutora em antropologia social pela USP, Universidade de São Paulo, né? E professora do programa associado de pós-graduação em antropologia da UFC Unilab. Pesquisa relações étnico-raciais, feminismos negros, ações afirmativas, quilombos e educação antirracista, articulando formação e incidência política. Convidar também Robson Rodrigues. Uma salva de palmas. Prazer conhecê-lo, Robson, pela primeira vez. Pronto, Robson, companheiro de categoria, né? Jornalista, editor e colunista do O Povo, com trajetória ligada ao jornalismo digital, direitos humanos e cidadania. Integra o top 50 mais admirados jornalistas negros e negras da imprensa brasileira e atua no debate público sobre raça, diversidade e representação. Então, vamos começar, né? Eu vou ficar aqui no meio, deixar aqui, que aqui vai ser o momento das perguntas, Vera. Rubens, prazer conhecê-lo. Vou iniciar aqui com uma pergunta e, a partir disso, fiquem à vontade, né? A gente tem sempre essa dinâmica, depois a gente passa para o palco, perdão, sai do palco, né, para o auditório, para as pessoas também perguntarem. Para abrir esse momento, né, depois já de 3 mesas importantes, a gente quer debater um pouquinho, Vera e Rubens, com esse debate da memória, sobre entender essa voz, né? Quando falamos sobre Nordeste, principalmente, porque aqui, mais uma vez, né, a 3ª edição Nordeste em voz alta. Quem costuma receber essa autorização pública para explicar a região, né? E quem segue tratando esse lugar aí apenas como lugar de estudo, Nordeste, e não como lugar protagonista, seja na antropologia, seja na comunicação. Então, fiquem à vontade. Pode ser, Vera. Bom, inicialmente eu gostaria de dar o meu boa noite. E os meus sinceros agradecimentos a cada sorriso, a cada palma, a cada presença aqui nessa noite, a esse evento tão bem-vindo, ao cenário não só da comunicação, mas de todo mundo que honra minimamente o lugar que ocupa nessa sociedade. Isso é muito bem-vindo. Eu estou muito grata por estar aqui, de reencontrá-la, minha cara, de reencontrar o Rubens e de reencontrar, sem dúvida nenhuma, com algumas questões que me atravessam. E essas questões atravessam a quem? Atravessam a essa mulher negra, de pele preta, de cabelos naturais curtos, de óculos, que está vestindo um macacão em tom bege claro, e que se coloca aqui a partir desse lugar, dessa trajetória, não como uma autoridade absoluta, mas como uma perspectiva de mundo, que me parece necessário, que eu diria para vocês, que eu almejei por muito tempo esse lugar no mundo. Existir. E existir passa por uma coisa que eu fui entendendo ao longo da minha vida, que eu acho que vai ao encontro da pergunta que tu me fazes, né? Bem, nós estamos falando, eu penso muito, no poder de nomear. Quando foi colocado aqui essa questão da existência, né, ou mesmo agora que nós falamos quem pode narrar o Nordeste, é justamente quem teve o poder de nomear o que seria esse Nordeste, quem seriam os habitantes desse lugar e quais discursos seriam hegemônicos. Isso tudo passa por algo que já foi dito aqui na mesa que nos antecedeu, da qual gostei muito, fiquei muito orgulhosa de ouvir Bruno e Raquel, e dizer, sem dúvida, isso passa pelo projeto colonial.
Penso que é sobre isso, inicialmente. E quando falamos em projeto colonial, penso também na ideia de que nós estamos falando de algo preso ao passado, sabe? Nós estamos falando de algo presente, porque quando as estruturas de poder elas estão ali, sabe, se articulando, se movimentando, e penso que nós não podemos esquecer disso em nenhum momento, é porque ela está presente. Então, isso também cabe à lógica da resistência, como bem dito aqui anteriormente. É por isso que nós estamos aqui essa noite. A ideia de uma comunicação antirracista, ela só existe porque existe uma comunicação racista. Então, nós nos colocarmos nesse lugar, eu penso que é o princípio de tudo para fazermos valer nossas existências, nossas perspectivas e o nosso lugar na sociedade como um todo. Eu acredito muito, gente, muito mais do que em grandes revoluções, eu acredito muito nas micro-revoluções cotidianas. Talvez como professora, é isso que eu vejo a cada vez que eu entro na sala de aula, uma micro-revolução cotidiana, um futuro que insiste em existir e que me cabe, por vezes, trazer isso como uma realidade, não como um mero sonho. Então, penso que isso é fundamental para a gente começar todo esse debate aqui. Apostar na existência. Obrigada. Boa noite, gente. Vou começar a minha autodescrição, né? Eu sou um homem negro de 1,80 m, estou vestindo uma calça de cor clara, uma camisa de botão preta com algumas imagens de natureza e um tênis esportivo. Eu tenho cabelo curto, uso óculos e tenho uma barba cheia. A professora Vera falou aqui sobre esse desejo de estar nesse lugar e de existir, né? E de como as coisas são nomeadas e como elas, a partir daí, dizem aonde a gente é colocado, né? Isso casa muito com o que o Bruno falou aqui agora há pouco. É curioso porque eu estou no jornalismo já faz mais de 10 anos. E aí, quando eu entrei numa redação, eu vi logo que a redação era um espaço muito branco, né? Acho que chega um momento que a gente começa a olhar isso. É a primeira coisa que você percebe, que você olha, que você procura quando entra nos espaços, né? E aí, bom, passaram alguns anos e de um tempo para cá eu consegui enxergar que isso foi se modificando um pouco mais, né? A minha equipe, por exemplo, ela é praticamente metade mista, assim, ela tem pessoas negras, pessoas brancas e tudo, mas isso passa muito pelo olhar de quem está ali na gestão, né? De quem vê essa necessidade de trazer pessoas que não são só pessoas brancas, né? E eu acho que isso é o ponto de partida, assim, para a gente começar a discutir isso, né? E para a gente começar a fazer o jornalismo, a comunicação antirracista, né? Ter pessoas que vão trazer outros olhares, além daquele olhar hegemônico que está ali. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi que ia ser com a professora Vera, porque a gente já tem um diálogo, né? E eu acho que o dia que eu conheci a professora Vera foi muito sobre isso também, foi muito sobre ver quem é essa pessoa, que não é uma pessoa branca, que é uma pessoa que ela está ali num espaço muito importante, que é o espaço da academia, inspirando, né? Então, esse também é um caminho muito importante para começar a discutir isso. Tudo isso são começos. Nada disso é definitivo também, né? A gente tem sempre que lembrar que a gente tem que permanecer nesse caminho. Verdade, verdade. E quando coloca, né, em questão entender esse Nordeste, entender o significado das questões de raça que atravessam a universidade, Vera traz esse lugar, isso é muito importante, né? E o local do jornalismo
faz pensar sobre uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, e aí fiquem à vontade, para a gente entender, porque, como eu disse, né, o nome do painel, né, sempre lembrando, né, que é esse Narrar o Nordeste, disputa de narrativa. Isso é importante a gente entender, e entender isso em 2 lugares. Vera, na universidade, essa disputa, tudo bem, a gente sabe, a Unilab foi criada por qual motivo, né? A universidade, Luz Brasileira, da língua portuguesa, que tem como tarefa não só brasileiros, mas também países da língua, né, que falam a língua portuguesa, né, brasileira, na verdade, né, eu falo muito brasileira, mas a língua portuguesa, que aí a gente vai ter, por exemplo, na Unilab, estudantes de diversos países do continente africano. Qual o impacto e qual o significado também da chegada dessa relação com esses estudantes aqui no estado do Ceará, né, em Redenção Especial. E o Rubens já pode também colar, falando um pouquinho mais sobre esse lugar dentro do jornalismo, né, como entender esse lugar de legitimidade, de uma narrativa diferente, porque você é um homem negro. E aí, uma das coisas que a gente conversa, enquanto movimento negro, não basta ser só negro, não é, Bruno? A gente tem que discutir a pauta. Não adianta, porque a gente sabe também como isso tem um impacto, né? Mulheres, é importante a participação, população negra, LGBT, mas tem que compor a pauta, tem que discutir. Então, o significado isso também dentro das redações, dos veículos de comunicação. À vontade. Penso que, para falar sobre essa relação, né, a chegada desses estudantes de países africanos de língua portuguesa ao Ceará, eu preciso retomar, talvez, um pouco da primeira pergunta sobre o poder de nomear, né? O poder de nomear, ele parece que ele não é algo que seja incólume, ou seja, não produza nada de concreto para que fique apenas no terreno do simbólico. Por que eu estou dizendo isso? O Ceará, aos olhos de quem chega de fora, ele é contraditório. Em que sentido? Vou começar por mim e, em seguida, aos estudantes. Eu, essa professora negra que chega aqui também. Bom, eu chego ao Ceará em 2013. Para quem não sabe, eu sou uma mulher sulista. Eu nasci no Rio Grande do Sul. É claro que, às vezes, meu sotaque me trai. Mas uma das coisas, quando eu cheguei aqui, não era o meu sotaque que me traía, era a cor da minha pele. E isso foi uma das coisas que foi marcante para mim, porque foi o primeiro lugar neste país, e até o momento eu diria que o único lugar neste país que eu me senti estrangeira dentro das fronteiras nacionais. Aqui, por muitas vezes, eu fui tratada, né, perguntaram, direto ou indiretamente, né. Eu até já escrevi sobre isso. Alguns pós-estudantes já estão cansados de ouvir falar sobre isso, mas vou contar para quem não sabe, isso é uma coisa, né? Mas é aquela coisa de ser de fora do Ceará, é o não pertencimento. Então, para alguns, eu fui baiana, maranhense, e algumas vezes, né, isso apareceu também no nosso diálogo, né, Rubens, inclusive na matéria originada a partir daí, essa questão, e muito ser de fora. É aquela coisa. Chegou a africana. Uma vez foi um grito mesmo. Quando eu cheguei num salão de beleza aqui em Fortaleza, eu cheguei, a pessoa abriu a porta e gritou para dentro: chegou uma africana. E aí, aquilo tudo, né, permeia muito forte o imaginário social. Então, vocês imaginam para mim uma mulher negra, brasileira, adulta, com uma trajetória em relações raciais que começou no movimento negro no interior do meu estado, posteriormente na capital, e também com uma caminhada acadêmica na área de relações raciais, porque o meu chão do vivido é a antropologia das populações afro-brasileiras. Se a mim isso balançou, chocou, vocês imaginam para quem chega num contexto que ele é totalmente novo. E aí, é como me disse alguns estudantes, eu já ouvi coisas do tipo assim: nossa, professora, é como você descobrir que você antes tinha sua identidade nacional, né? Você é guineense, você é cabo-verdiano, né? Você tem a sua identidade étnica, você é fula, né? ou outra etnia, e, de repente, você vira negão, só isso, ou africano. Isso consome a autoestima, abala. É como se parte de você deixasse de existir.
E essa relação é algo tenso, eu diria para vocês. E também para os estudantes negros cearenses. Eu diria para vocês, digo melhor, né, que uma das falas mais fortes que eu carrego comigo em termos dessa questão do contexto cearense veio de uma estudante negra cearense nascida no maciço do Baturité. Isso aconteceu quando eu já estava na Unilab há uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos no máximo. Ela me disse assim: professora, a senhora não imagina o que é nascer, crescer e viver em um lugar em que dizem que tu e tua família não existem. Essa foi a frase dela. E ouvir isso de uma jovem, tão jovem quanto algumas de vocês que estão aqui, é doloroso, sabe? Eu fiquei imaginando o que aquela menina deve ter sentido ao longo da vida para me dizer aquilo. Então, esse contexto, que ao mesmo tempo, né, o contexto cearense, com o poder de nomear, eu acho que muito antes dos vikings, né, a pesquisa aí, né, semeou a ideia da branquitude muito bem. Teve gente que, quando chegou na Unilab, se deparou com aquele mundo todo, né, se assombrou. Né? No sentido assim, poxa, então a gente vai discutir essa discussão de relações raciais, então eu não sou o que é fruto essa que eu diria conveniente, muito conveniente, o mito fundador cearense para o projeto colonial, para um fomento à branquitude, ele é perfeito. É o que é a junção da Iracema, a indígena, com o branco europeu. E aí vem o primeiro cearense. Então, eu sou fruto disso. E é disso que as pessoas querem ser fruto boa parte das vezes. E mesmo quando elas se colocam como pardas, e aí é preciso problematizar a categoria pardo, não necessariamente entendendo pardas como pertencentes à população negra. Elas estão falando de pardas que se entendem frutos da mistura indígena e branca, e já está muito bom. Então, são questões, são nuances, né, que vão tensionando esse ambiente. E tensionam até, inclusive, eu penso, para a mudança. Porque nós sabemos, acreditamos, né, tanto do ponto de vista das ciências sociais, mas a sociedade já não fica parada. Tudo vai mudando. E, nesse sentido, pensar que esses estudantes que estão aqui, continuam aqui, estão produzindo conhecimento aqui, nesse chão do vivido, estão cada vez mais cientes disso. E o processo de interação social é contínuo. Vai dizer que isso vai eliminar os conflitos? Não vai, mas eu acho que até em certa medida o conflito é necessário. Às vezes é preciso uma lágrima para que a gente possa entender, né, o sentido do sorriso. É preciso, inclusive, que a gente faça algumas coisas que sejam nomeadas por vezes, eu já ouvi isso, que eu sou adepta da pedagogia do desconforto, porque às vezes é preciso gerar um certo incômodo, desconforto, mexer nas certezas. Porque, se a gente não fizer isso, aí mesmo que corre-se o risco de adiar a mudança, adiar o futuro. Então, vejo que as tensões que existiram e ainda existem, o racismo cotidiano, porque se tem as micro-revoluções que eu falei para vocês, tem as microagressões. Fazem com que a gente se toque da vida. E, muitas vezes, se tocar da vida inclusive, lidar com aquilo que a gente não quer, porque ninguém quer. Já me perguntaram uma vez se eu tinha prazer em falar sobre esse tipo de coisa. Falar sobre racismo, desigualdades, né? Tem tanta coisa bonita para a gente falar, né? Por que eu fico insistindo em alguns pontos? Porque eu preciso fomentar aquilo que eu acredito, que é a mudança. Eu não acredito nessa coisa muito romântica de que tudo vai acontecer do nada. Eu, inclusive, tenho, assim, vamos dizer para vocês, eu fico pensando quando falam assim, olha, o racismo é um problema de todos, da sociedade brasileira. Eu até acho que é. Mas, sinceramente, eu quero ainda acreditar que ele é algo que mexa com a parcela significativa da população branca brasileira. Porque por que alguém vai se tornar aliado de uma causa que vai balançar com seus privilégios? Quem não está ciente disso, que vai mexer com seus privilégios, não creio. Geralmente eu fico esperando para ver. Eu sou como uma, né, também porque eu estou envelhecendo, né? E eu tenho uma referência de uma nega velha que uma vez me disse que queria me dar o benefício da dúvida quando eu fui apresentada a ela. Porque ela queria ver como eu era na prática, na trajetória.
Porque há um custo em ser antirracista. Há um custo em pleitear, demandar a comunicação antirracista. Não é de graça. E quem é que está disposto realmente a pagar esse preço? Eu me lembro que estava pensando aqui um pouco antes de começar esse painel, quando estava observando, né, por exemplo, a questão da autodescrição feita aqui. Não só aqui, mas em vários eventos, né, em que se promove a exclusão, a acessibilidade. Eu ainda quero escrever sobre isso. Mas eu tenho observado, acredito que não só eu, alguns momentos que chegam a ser constrangedores. Né? Eu estou falando de eventos assim que as pessoas brancas se autodescrevendo como negras, sem nenhum, sabe? Assim, básico. Inventam coisas, sabe? Do tipo, eu sou uma multiétnica em composição. Eu fico assim. Gente, eu fico pensando, como eu posso ver uma pessoa dessa como aliada, se numa coisa básica, que ela se assumir quem ela é, inclusive os privilégios que ela sempre exerceu, ela é capaz. Se nem isso ela é capaz, eu vou acreditar que ela vai realmente ser uma aliada, se incomodar com a luta antirracista? Não vai. O mais difícil, talvez, seja se olhar no espelho e assumir os seus lugares sociais. Mesmo que entre esses lugares haja perversidade. Erros todos nós, eu acho que boa parte de nós temos aqui, não há como, né? Mas a perversidade que o racismo gesta, isso aí, né, tem um lugar. Então, eu penso que nós estamos lutando por conversas e ações honestas nesse sentido, para que a gente possa ter não só uma instituição, que também, a meu ver, a própria instituição é algo em disputa, esse projeto é ainda algo em disputa, como a sociedade como um todo, como esse Ceará, e as transformações que nós estamos querendo fazer. Nem precisa dizer, né, gente? Eu estava lembrando, falou-se muito aqui no professor Hilário, né? Teve a homenagem mais cedo com o pessoal da Fortaleza Negra, a própria Carla Cochirani falou sobre ele, e eu estava lembrando que ele disse uma vez que quando acendeu a consciência negra, né, para ele, foi como se ele tivesse tirado um peso das costas. Porque é isso, né? Você começa a não saber qual é o problema, né? E aí, quando eu me entendi que eu me lia como pessoa negra, eu não vi nenhum problema nisso, mas eu descobri que tinha problema para outras pessoas, né? Eu lembro que a professora falou das microagressões. Teve uma vez que eu estava saindo do trabalho, né? Já estava na redação do jornal, e era um fim de semana, e eu fui trabalhar de bermuda. E aí, na volta para casa, eu estava de Uber, e o motorista perguntou se eu trabalhava no jornal, eu disse que sim. E ele perguntou o que é que eu fazia, se eu trabalhava serviços gerais, alguma coisa assim que ele falou. E eu falei que não, que eu era jornalista, e ele tomou um susto. E aí eu perguntei por que ele tinha se assustado, né? E ele pensou para responder, porque ele não tinha uma resposta que não fosse desconfortável. Aí ele falou assim, não é porque você está vestido assim meio jogado, né? Você não está muito formal. Aí eu, entendi, tudo bem. E aí essa ideia, né? Você junta isso ao tempo que você está no mercado, que você vê que leva um tempo para as pessoas tomarem posse desse espaço, né? E aí você descobre também, nesse meio que eu digo, no mercado que você está, que pode ser o meu, pode ser o da professora, pode ser na academia, né? Que a disputa é real. Ela existe todos os dias, né? Essa disputa de legitimidade, quem é que pode contar o quê, quais são as histórias que a gente pode contar, que a gente deve, que a gente quer, o que é que interessa, né?
Tudo que sai nos grandes jornais nacionais interessa alguém, né? Tem um projeto ali por trás. E aí eu lembro que, durante muito tempo, todas as vezes que eu queria contar uma história de alguém que não era uma pessoa branca, era preciso justificar, né? Eu lembro que, uma vez, tinha um espaço muito privilegiado, e aí falaram assim, não, essa pessoa não é conhecida o suficiente para estar nesse espaço privilegiado. E eu falei, não, ela é conhecida, ela é relevante, e também cabe a nós, né, dar esse espaço. Então, assim, essa disputa ela aparece de várias formas, e ela não é clara, ela não é declarada, mas ela aparece de várias formas e pode ser que você demore um tempinho para perceber. Mas aí, quando a gente percebe, meio que é papel nosso começar a trabalhar para estar ali, para levar essas histórias, né, para fazer com que isso seja frequente. Para que não seja só o Dia da Consciência Racial, o Dia da Consciência Negra. Você falou isso para mim no dia que a gente conversou, não foi? Que bom estar tendo essa conversa, e não é o Dia da Consciência Negra. Porque é isso. Quando você tem pessoas em espaço de poder que elas não são negras, ou não são indígenas, ou não são LGBTs, né, que a gente falou aqui que não tem mesmo, né, elas só vão lembrar da gente pelo calendário, né, assim, desses povos todos pelo calendário. E aí a gente tem que fazer porque é a data, e tem que lembrar, e tem que contemplar. E aí, quando a gente está lá, a gente tem que lembrar que o nosso calendário é todo dia, né? E aí é um esforço mesmo, uma disputa de dizer que é legítimo. Pois é, né? Não lembrar só nesse dia, né? Até as matérias, quando chega o 20 de novembro, assim, é uma certeza, você recebe. Eu tenho uma amiga que todo 20 de novembro ela diz, já te chamaram para um monte de coisa, a agenda é lotada, né? Quando chega o 20 de novembro, maio, 25, então a gente tem realmente isso que precisa ser mudado. E, pensando isso, eu vou passar para a plateia, certo? Para a gente iniciar também as perguntas. Eu vou só aqui... Opa, está aqui. Pronto. Eu vou pedir para o Carlos... obrigada, Carlos. A gente está em super sintonia, né, Carlos? Pronto, aí você fala seu nome, por favor, fica em pé. Meu Deus, não quero ficar em pé. E pode fazer sua pergunta. Boa noite, me chamo Ravena, sou piauiense, sou orientanda da professora Vera, com muito orgulho, viu? E, assim, eu tenho uma provocação que eu queria ter feito a Bruno, viu? Se livrou. E agora eu vou ter que botar a Vera na saia justa. A gente vem estudando, né? A gente vem lendo e se aprofundando nessa questão de que estratégias a gente tomar em vários âmbitos, não só no jornalismo, que eu tenho um carinho até especial pela comunicação, mas em todos os outros âmbitos, né? E a minha querida professora e orientadora tem uma tese que eu acho muito inédita e inovadora, e que acho importante a gente pensar um pouquinho agora, minha querida, sobre isso, que é a questão do afeto. Mas não esse conhecimento ou um afeto assim gratuito e inocente, né? Então, a gente poderia pensar, Bruno, também, o que tu acha? A gente poderia pensar, há uma possibilidade diante de uma branquitude que não quer discutir privilégios, que não quer, que agora tem medo também de se auto-identificar como branco, porque isso rende pano para manga e para conversa, estabelecer parcerias que a senhora faz como ninguém, ainda vou aprender, porque eu corro o risco, e muita gente diz assim, nego, mas tu, Ave Maria, depois que tu foi para a antropologia, tu tá etnocêntrica demais. Só pensa, não,
eu sou fanoliana, né? Eu sou fanolete, né? Como diz. Então, eu confio piamente nessa reviravolta que a gente já queria ter chutado a mesa há muito tempo. É possível uma parceria? É, de fato, realmente, vocês acreditam numa branquitude parceira que também possa auxiliar nessa luta, nessa tomada, nessa infiltração, ou a gente tem que ficar botando nossas máscaras, teatralizando, para eles poderem ceder um pouco esse espaço? Obrigada. Alguém mais? A gente passa aqui. Opa, desse lado aqui. Obrigada. Eu fico um pouco nervosa em pé, mas vou tentar. Esqueça de falar seu nome, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Catarina. Eu estava lembrando, quando você falava, que as pessoas me reconheceram primeiramente negra do que eu, né? Na escola, ouvindo negra do cabelo duro, e outros xingamentos. E eu só fui me perceber realmente negra depois que eu entrei na universidade, que eu fui ouvir falar sobre isso, que eu fui me enxergar como negra, né, de verdade. E aí eu estava pensando assim, hoje, eu estava sabendo sobre o caso que aconteceu, né, da moça que concorreu à vaga no Itamaraty, e ela não foi considerada negra, né, foi considerada branca pela banca. E aí eu estava debatendo sobre isso recentemente, né, e pensando, poxa, será que se ela concorresse para uma vaga para vendedora ou para limpeza, talvez ela fosse preta o suficiente, né, para essa vaga? E aí eu queria saber, né, na sua opinião, sobre essa questão do colorismo, né? Como você enxerga isso aqui mesmo no Nordeste, que a gente, apesar de a gente tem a maioria negra, mas a gente encontra muitas pessoas brancas e pessoas negras, né, de pele mais clara. Como você percebe isso de essas pessoas, como elas poderiam se identificar como negra, sendo que, hoje em dia, para se identificar como negra, corre esse risco também de a gente não ser tão negra para certas coisas, né, mas para outras a gente ser bastante negra. Espera, Robson, quem quer começar? Pronto, pode começar, Rubens. Robson, olha. Eu falei Robson, desculpe. Opa. Então, vamos fechar só esse bloco, e aí a gente fecha 3, até para não perder aí o fio. Pensamento. Boa noite, gente. Me chamo Bruno, sou mestrando em psicologia e estou aqui. É uma honra estar aqui nesse evento, né? Estou aqui com meus amigos também, pesquisadores da educação, da psicologia, da administração, e ouvindo vocês conversando, falando, né, sobre esses espaços de disputa. A ciência, por muito tempo, ela foi uma reprodutora, né, de ideias, de posicionamentos racistas, e com esse respaldo, né, a ciência disse, então está dito. E aí ocupar esse espaço hoje como pesquisador é um espaço muito difícil, né? Todos os dias nós somos convidados, aí eu estou falando aqui pelos meus amigos, somos convidados a reproduzir uma lógica, né, de uma ciência mais dura, uma ciência mais dada, e existe muito pouco espaço para propor algo novo, né? Trazer conhecimentos outros, perspectivas outras. E aí a minha pergunta é como transformar esse espaço, né, da academia nesse espaço de transformação, né, de mudanças, de trazer o novo, esse espaço que pareça mais com a gente, que as próximas pessoas que venham se sintam mais abertas a pesquisar e trazer conhecimentos que hoje a ciência ainda custa em considerar,
né, como algo científico dentro desse padrão da ciência, enfim, mais tradicional. É isso, muito obrigado. Obrigada, Bruno. Passar aqui para o Rubens. E eu aproveito só falar uma coisa sobre o jornalismo. Como eu disse, eu sou da categoria, né? A gente acaba... Bruno falou agora, eu lembrei, quando eu entrei no mestrado, rapidinho, eu entrei no mestrado e eu fui falar da minha pesquisa, eu pesquiso desde a graduação a população negra, não tem segredo. Foi assim no TCC, discuti a juventude negra, no mestrado discuti juventude negra, no doutorado mulheres negras. E quando eu apresentei, não vou falar nomes, mas quando eu falei, né, uma professora perguntou o tema da minha pesquisa, e eu falei que discutia a juventude negra, ela falou uma frase, isso tem muito significado na comunicação. Ela disse, esse tema não já está superado? E aí acendeu a comunicação da Universidade Federal do Ceará. Só lembrando, para não esquecermos, é importante, as universidades têm um papel muito importante, significativo, na continuidade do racismo. Então, Rubens, né, o significado disso, até para os veículos de comunicação, né? Esse tema não já está superado, como disse a professora, que a gente não vai falar o nome aqui, claro. Uma coisa que eu reparei é que o tema não está superado enquanto ele for um incômodo, enquanto essa pergunta existir, né? Porque isso é um incômodo, né? Eu não consigo falar muito dessa experiência na academia, que vocês concentraram mais aí nas perguntas, mas uma coisa que eu posso dizer é que eu tenho encontrado muitas pessoas da academia que têm se tornado fontes, né? E, de novo, isso é um esforço, procurar especificamente essas fontes, né? que sejam pessoas negras, ou que sejam pessoas quilombolas, ou que sejam pessoas indígenas, né? Advogado indígena que chegou em Brasília, né? Isso tem que ser falado, né? Então, assim, é um esforço que a gente faz mesmo de procurar essas fontes, e a gente tem encontrado fontes muito importantes, fontes muito boas, né? E tem compartilhado. Eu acho que isso também é muito importante, assim, compartilhar essas fontes para a gente. Então, vamos lá. Bom, uma das coisas, acho que interessantes aqui, né, em todas essas perguntas, né, o quanto elas, né, se interligam, né? Eu acho que isso é muito bacana. Começando pela Ravena, né, que eu digo de passagem, né, para os demais estudantes, vejam a coragem da pessoa. Ela tem que defender, e ela quer colocar a orientadora em saia justa. Quando eu digo que eu me divirto também nessa academia, não tem como. A pessoa olha ali. Então, obrigado pela saia justa, Ravena. Que, na verdade, é um pouco larguinha, assim. Vamos ver. Olha, quando eu falo em afeto, né, na verdade, eu faço um tripé, que é afeto, teoria e política. É a maneira como eu vejo a produção de conhecimento. Vai anotando isso aí, Bruno. Afeto, teoria e política. Porque, primeiro, eu acho isso indissociável no fazer científico. Num fazer científico que faça sentido, especialmente, que seja alinhado com o vivido. E, quando eu falo de afeto, né, eu não procuro, talvez passe, no primeiro momento, seja algo romântico, né, típico de uma pisciana, né, com a cabeça mais nas nuvens que os pés no chão, mas, acreditem, não é. O afeto que eu falo, ele é responsável, por exemplo. Talvez por isso que eu cobro honestidade de mim e de quem está comigo. Coerência. Que são coisas difíceis na vida, gente. Não estou pensando exatamente em modelos de virtude, mas é difícil, sabe? Tu manter uma coerência entre aquilo que tu diz e aquilo que tu faz. Então, eu penso que o afeto, ele é inerente ao ser humano, né? Não estou pensando nisso como algo tão distante. Ele só precisa ser um exercício constante. Se nós sabemos, por exemplo, que o ódio engaja nas redes sociais, acho que não estou dizendo nenhuma novidade, né? O ódio engaja, o ódio vende. Por que o afeto não pode ser potencializador, criativo, combativo?
Porque o afeto que eu vejo é aquele que nos faz, inclusive, construir, estreitar, e já que estamos falando aqui disso também, minha cara, manter, permanecer de forma, eu diria, coerente, respeitosa com aquilo que a gente acredita, né, Rubens? Com as pautas pelas quais nós lutamos e com quem nós lutamos. E com o conhecimento que a gente produz. Então, esse afeto, eu quero acreditar que ele esteja. Sabe? Ele está nos seres humanos, está em pessoas negras, em pessoas brancas, ok. Mas, para que isso se torne, para além de como é que eu vou dizer, quase um sonho, como disse uma vez um homem branco, ao me ouvir falar sobre algo semelhante, ele disse para mim que eu estava querendo refundar as relações humanas, porque era quase impossível esperar alguma coerência, né, das pessoas. Eu ainda espero, eu ainda acredito. Eu só estou dizendo que eu passo a ver afeto onde eu vejo coerência. Onde eu vejo aquilo que eu digo, minimamente eu faço. Porque, por exemplo, uma coisa que é fundamental... Eu vou dar um exemplo. Quando se fala em cargos políticos para mulheres negras, possivelmente a gente vê muita gente, especialmente do campo progressista, dizer que está de pleno acordo. Chega a erguer o braço de forma entusiasta. Mas eu digo para vocês uma coisa. A admiração não é escolha. Admirar alguém, admirar a trajetória de uma mulher negra não significa escolher adaptá-la para que... adaptá-la, não, desculpem. Escolher para que ela a represente socialmente. Que ocupe lugares de prestígio e poder. Nem entre os nossos e as nossas. A gente vê isso. Essa necessidade de estar sempre alinhada, porque a gente sabe que isso também, o alinhamento ao que é hegemônico, ele nos traz um certo sossego. Nos traz umas certas benesses, não vamos negar. Para que eu vou entrar, bater de frente, se eu posso me alinhar e ter os benefícios daquilo que me foi concedido? Então, esse afeto que eu falo é o afeto que me faz caminhar ao lado de quem eu escolho caminhar. E que também escolhe estar comigo. Eu não posso passar boa parte da minha vida dizendo que apoio, defendo mulheres negras que estão ali e tal, se quando eu preciso escolher no âmbito das relações de poder, e eu posso escolher, o que eu faço? Eu mudo de lado. Com os argumentos, os pseudo-argumentos, mais assim, sabe? Que tu fica olhando para a criatura e diz, mas olha só. Quem te viu, quem te vê, né? Aquela coisa. Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho falado isso, me perdoem pelo repeteco, né, mas só para ilustrar, não basta a gente fazer discursos, né, e colar selinhos no peito, antirracista, decolonial, né? E como tem? E o povo da interseccional, então, não vou nem falar. Mas, quando é que isso tudo vai ter uma concretude? Se for apenas verbo, não necessariamente, eu acho que o verbo, né, se transforma na carne, na prática, se ele não é exercitado. Então, te respondendo um pouco e compartilhando, Ravena, eu acho que tem essa lógica, sabe? Esse afeto é algo que eu pauto. Eu procuro compartilhar e procuro receber também. Eu não tive isso na minha formação acadêmica. E uma das razões, parte da minha formação acadêmica, faltou isso. Né? Mas eu digo que uma das razões por ter me tornado professora é para acolher, especialmente os meus e as minhas, e fazer o caminho da universidade, né? Que é o chão que eu atuo, que ele seja bem vivido. Ninguém precisa sofrer, ninguém precisa se matar. Não, que é isso? Não precisa, não. Né? Desde que a gente faça como a Conceição Evaristo falou naquele poema dela, o Quilombo. Né? Acho que foi uma véspera de Ano Novo, quando ela escreveu que você precisa escolher para quem tu estende as mãos, para quem tu olha nos olhos, e especialmente para a mulherada, né, a quem tu chama de meu amor. Tá? Se liguem. Nem todo mundo merece ouvir dos nossos lábios meu amor. Então, essa mesma lógica, né, o que merece, o que é preciso, né, sobre o tema que a
Desculpa, eu esqueci Marina, né? Catarina, né? Falou sobre as bancas de heteroidentificação, sobre o processo de autodeclaração. Eu diria, né, como alguém que vem trilhando esse chão da temática das relações raciais e como membro de bancas de heteroidentificação, há uma coisa que eu compreendo e penso que precisa ser socializada cada vez mais, embora pareça óbvio por vezes, mas a autodeclaração para fins de obtenção de recursos, seja ele uma vaga de concurso público, seja uma bolsa de estudos, nós estamos falando de acesso a direitos. E nós estamos falando de política pública. É diferente eu me declarar, por exemplo, se eu quiser sair daqui e sentar na mesa de bar, ou seja, onde for, e dizer que eu sou uma mulher branca, que eu sou qualquer coisa, no mínimo o pessoal vai achar, né, meio zoado, porque não vai colar, minha gente, não vai. Eu sei que não, tá? Mas quem é que vai me impedir? Ninguém. Eu vou sofrer alguma, digamos assim, punição, alguma coisa por isso? Não, é uma mesa de bar. Outra coisa é tu ir para uma banca de concurso fazer isso. E tu nunca fez isso na tua vida antes, mas ali tu fez. Eu só estou querendo dizer que a autodeclaração tem consequências. Ela não é uma camiseta que a gente veste quando bem quer. Eu não posso, por exemplo, me despir da pele que eu habito. Nem que eu quisesse. Mas há quem possa. Há uma fluidez, especialmente no nosso contexto, que permite isso. Mas aí a gente precisa botar os pés no chão, talvez, e pensar, esse lugar que eu estou pleiteando, eu faço jus? De fato, eu faço jus? Ou eu estou aqui porque isso me traz alguma benesse? Num país em que a gente estava discutindo, como a Carla Cotillier trouxe tão brilhantemente para nós, né, o racismo estrutural, quando a gente fala sobre isso, não é porque não é um mero falar, tá? É porque existe de fato. Senão nós não teríamos, por exemplo, né, ainda, e como foi colocado anteriormente, uma subrepresentação negra em espaços, seja ainda na academia, a gente precisa trabalhar para reverter esse processo, ainda no cenário político, ainda no empresariado. E isso precisa se dar via política pública. E isso tem um custo. Eu acho que ninguém pensaria, por exemplo, que uma política de transferência de renda poderia ocorrer sem um critério, sem um mecanismo de controle. Eu confesso para vocês que, quando começaram as ações afirmativas do Brasil, Catarina, eu estava no time que acreditava, nem passava pela cabeça da gente, que haveriam tentativas de fraudes. Quem é que vai querer se passar por negra? Fala sério. Não, minha filha. Tirando aquela parte da festa que todo mundo, né, depois do terceiro, segundo copo, né, fica todo mundo, né, me te abraça, aquela coisa toda, não sei o que. Não. Só que o que a gente vê não é bem isso, não. E, aliado a isso, eu acredito também na questão da formação das bancas de heteroidentificação, da necessária produção, e aí estou sendo bem legalista mesmo. Eu acho que tem que ter formação, eu acho que tem que ter trajetória, é preciso. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de direitos, não pode ser um mero eu acho que. E esse é um processo que vem se construindo. No início das bancas, eu acho que muita gente procurava, sabe, aquele professor, aquela professora, aquele colega simpático à causa. Não dá para ser simpático à causa. Isso é, no mínimo, ingenuidade. Tu tem que saber apontar as questões, saber que o racismo no Brasil é fenotípico. É fenotípico. Não importa a minha bisavó branca de origem italiana. Eu sou uma mulher negra aqui no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, na Colômbia, nos Estados Unidos, onde eu fui, eu sempre continuei uma mulher negra, preta. Se eu puder negociar isso, talvez a coisa, como me disse uma colega minha de trabalho, que é uma mulher negra de pele clara, e ela trabalha em prol das ações afirmativas, mas ela me disse, Vera, eu jamais pleitearia no meu caso, porque eu sei que eu tenho passabilidade em alguns contextos. Então, não, eu não vou fazer isso. Mas isso é um outro nível que eu penso de maturidade, de entendimento, e, inclusive, do uso da palavra nós. Quando falo nós, e eu já ouvi isso, algumas pessoas tratarem, porque nós, me chamarem de irmã, etc. e tal.
Mas quando viram a contrariedade de algo, num instante eu virei, porque vocês. No instante seguinte, antes éramos nós, as pretas, as manas periféricas. No que a coisa não rolou conforme esperado, é porque vocês são assim. Eu nunca deixei de chamar mesmo aquelas irmãs que me decepcionam na sua conduta de irmãs. São irmãs que eu quero à distância. Quero mesmo. Não precisa. Eu não estou sentindo falta. Fiquem onde vocês estão. Mas eu sei que elas são minhas irmãs. Sabe? Então, menos. Mas eu acho que ainda vale muito a pena a gente lutar pelas ações afirmativas e lutar pelo direito de ser quem somos, né? Sabendo que tem o ônus e o bônus. Eu espero ter te respondido. E para ti, Bruno, é um pouco aquilo que eu falei, sabe? Anota isso, a fé, a teoria política. Não se preocupe tanto com inovação, Bruno. Eu acho que vocês são uma geração, e a ideia da inovação está presente, inclusive, nas agências de fomento, tá? Inovação. Mas o que significa inovação, meu caro? Criar o novo sem conhecer o que veio antes, eu acho temerário. E, às vezes, parece que essa ânsia do novo, ela passa reto, como se, por exemplo, no dia seguinte, nós não precisássemos mais falar de quem foi Hilário Sobrinho. Não dá. E eu não estou aqui reivindicando um lugar do passado, sempre ali. Eu estou só dizendo que trajetórias são contínuas. E que a universidade, o espaço de produção acadêmica, pode ser acolhedor, pode ser afetivo e é responsável também. Porque não dá para a gente simplesmente passar um tempo todo sem que a gente assuma esse lugar. E eu estou muito, para dizer para vocês, eu estou muito entusiasmado com essa juventude que está aí. Eu tenho hoje estudantes da graduação, né, que eu admiro muito, e na pós também, viu, Ravena? Gosto muito, porque vocês continuam. Eu que estou na fase de passar o bastão adiante, eu sei o quanto isso é importante. Então, quando eu vejo o Paulo aqui, que eu vou ter que entregar também, foi meu aluno. O Paulo Henrique foi, Bruno foi, Ravena está sendo. Tem uma galerinha ali também que foi. O Amadeu, olha ali a Didiana, a galera. Desculpa, outros, desculpa que eu vou esquecer o nome, todo mundo tem gente que eu não estou enxergando. Tá? Tem uma luz aqui, tá? Mas eu vou chegar lá. Mas, enfim, é sobre isso. E sobre isso, sigamos. É o que eu deixo para nós. Obrigada. Obrigada, Vera. Nossa, que mesa, viu? E estamos chegando ao fim. Esse é o momento da fala final, pedir para que Rubens possa falar, Vera, aquele momento final, e o que deixam, né, para essa terceira edição, né, da Comunicação Antirracista Nordeste, em voz alta, para a gente nesse dia de hoje, nesse sábado que está chegando já ao fim, né, nossa mesa. Obrigado, Rubens. Queria só agradecer pelo convite, dizer que foi muito importante, aliás, é muito importante, né, que o evento esteja aqui. Fortaleza tem um marketing, esse marketing da abolição, que foi tão falado aqui, né, que é meio esvaziado, mas ele tem um protagonismo que a gente está vendo, né, a professora Vera falando aí dos alunos, tem uma geração que está chegando. E ver um evento como esse aqui é muito importante para que a gente traga essas conversas, né? Esses debates. Queria agradecer ao Davi pelo convite. Professora Vera, todas as vezes que a gente conversa é uma aula. Sempre muito bom. E é isso. Obrigado. Obrigada, Rubens. Salva de palmas. Obrigada pela sua participação, Vera. Eu, genuinamente, quero agradecer, de verdade, porque assim, eu tenho me aproximado de uma galera mais jovem, gente do audiovisual, da comunicação, interlocutores como o Bruno, interlocutores como o Rubens, e que têm feito, assim, sabe, eu arejar as ideias, de verdade, sabe? Aquela nossa conversa em março foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Não só a ideia da publicação, da coisa toda, mas eu falo do diálogo mesmo, sabe, de pensar várias coisas. Então, hoje, estar aqui a convite do Davi, do Bruno, né, conversar contigo, com todo mundo aqui,
E fazer uma outra linguagem, né? Porque apesar da ideia da aula, assim, eu sempre procuro, sabe que eu sou tão professorinha, 90%, 99% das vezes. Mas eu quero agradecer de coração por isso, pela oportunidade de estar aqui, de dialogar, de ver e rever pessoas e de continuar apostando naquilo que, para mim, é valioso demais a cada dia, né? A vida e o sorriso como questões inegociáveis, gente. Não importa o que haja, é inegociável. Grata por isso. Sigamos. Obrigada, Vera. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Agradecer a presença de vocês. Nós vamos agora finalizar essa mesa e vamos aqui ficar para ver a Roberta Caia, que vai aqui fazer um show incrível para a gente. Então, agradecer mais uma vez a participação. E, Carlos, solta vídeos. Ah, não, desculpa. Momento foto. Calma, Carlos, segura. Momento fotinho. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Cred Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias do campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. Cadê meu celular? Vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.